E aí pessoal, o nosso advogado, parceiro da Cardoso e Pereira, Dr. Evander Fontinelli, especialista na parte trabalhista, tirou algumas dúvidas da gente, certo? Veja aí e acompanhe. Quais foram as principais mudanças no contrato de trabalho após a reforma trabalhista? Uma das principais mudanças referente à reforma trabalhista diz respeito ao contrato de trabalho intermitente, uma modalidade nova que poucos empregadores ainda utilizam, mas às vezes por falta de conhecimento e sua melhor aplicabilidade. O contrato de trabalho intermitente é uma vantagem em que não há habitualidade, ou seja, eu posso muito bem fazer um contrato de trabalho com um funcionário. Ele vai trabalhar para mim em determinados dias quando eu convocar ele e vou pagar a hora, em vez de eu estar pagando um salário mínimo fixo para qualquer funcionário meu. O maior exemplo que nós damos a respeito disso são nos bares. Eu tenho um garçom. Esse garçom trabalha para mim hoje como um garçom normal, recebendo um salário mínimo com as verbas trabalhistas proporcionais que ele tem que receber sempre ao final do mês. Então, eu pego e contrato um trabalhador por modalidade intermitente. Nessa situação, esse trabalhador vai receber a hora por um período que eu vou convocar de no mínimo assim, uns 3 dias, em que no final desse período de 3 dias eu vou realizar o pagamento dele na hora que ele trabalhou, naquele dia que ele foi convocado. Ou seja, o salário mínimo, se eu não me engano, salvo engano, é R$ 4,34 a hora trabalhada. Não pode ser menos do que isso no contrato de trabalho intermitente. Pode ser esse mínimo ou pode ser do valor que foi ajustado entre empregado e empregador. Dependendo do valor, no final do terceiro dia, soma-se aqueles 3 dias trabalhados e ele já será pago com um valor total, onde já receberá também proporcional ao seu 13º, proporcional férias e demais verbas que forem pertinentes ao caso. No ponto de vista de uma empresa, é redução de custos. Por quê? Em vez de estar pagando um salário mínimo fixo para aquele empregador, vou estar pagando um salário hora intermitente, em que no final do terceiro dia trabalhado do período, ele vai estar recebendo e no final do mês eu vou estar tendo lucro em vez de prejuízo ou até mesmo a questão de um orçamento maior em ter que arcar com os custos daquele funcionário. Ou seja, uma modalidade nova em que prevê redução de custos para as empresas que precisam e requerem um lucro maior. Qual é a grande diferença do contrato de trabalho intermitente? Ele precisa ser seguido conforme está determinado pela CLT. Convocação, no mínimo 3 dias antes do serviço ser prestado. O empregador ele tem que convocar por meio de qualquer aviso que seja legível e que possa ser recebido pelo empregador. Pode ser via WhatsApp, mensagem, carta, ofício, enfim, aquilo que o empregador preferir de convocar. O empregado, ele tem o dever de responder em um dia, se ele vai aceitar ou não. Se ele aceitar, ele tem que comparecer nesse dia do trabalho, naquele período que está estipulado no contrato de trabalho intermitente. Pode ser dias, meses, anos, enfim, vai depender muito da situação. Mas se ele não comparecer, ele tem que arcar com a multa, em que essa multa é revertida em prol do empregador. É um dos riscos do contrato de trabalho intermitente. Portanto, são questões que devem ser bem conversadas e bem colocadas no contrato quando for elaborado entre o empregado e o empregador, dependendo das condições de trabalho. Outra situação diz respeito ao período e à carteira de trabalho. Tem que estar anotado na carteira de trabalho que ele é um trabalhador intermitente. É uma regra e exigência do TST, conforme decisões recentes a respeito do contrato de trabalho intermitente. E o período também tem que estar estipulado na carteira de trabalho, tanto no contrato também, justamente para reconhecimento dos benefícios previdenciários, FGTS, INSS, enfim. É uma modalidade nova que prevê garantias e direitos tanto para os empregados como os empregadores. Uma das grandes vantagens é que o empregado poderá ter mais de um contrato intermitente com outro estabelecimento, sem um reconhecimento de vínculo com aquele período, sem aquela obrigatoriedade de estar vinculado somente àquele empregador. Ou seja, ele pode prestar serviço intermitente para um
estabelecimento dentro daquele período contratado. No momento que ele tiver de folga, por exemplo, ele pode estar prestando serviço para outro estabelecimento, ou seja, uma renda extra que ele poderá restituir no seu orçamento, e a empresa também fica desvinculada por não ocorrer a habitualidade, que é uma das regras do contrato de trabalho e reconhecimento do vínculo empregatício. Meu funcionário está de aviso prévio. Ele pediu 7 dias, mas a empresa quer dar 2 horas. Quem escolhe? Quando trata-se de aviso prévio trabalhado, a opção sempre será do empregado. É facultado a ele escolher essa questão se ele vai optar pela redução das 2 horas diárias ou pelos 7 dias no último período dele de trabalho. Qual é a grande consequência se não for devidamente cumprido esse período? O artigo 488 da CLT diz o seguinte: o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. O parágrafo único diz: é facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias prevista nesse artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral, por 1 dia, na hipótese do inciso 1, e por 7 dias corridos, na hipótese do inciso 2, do artigo 487 da CLT. Ou seja, se não for cumprido devidamente esses períodos do artigo 488, da falta de 7 dias ou redução de 2 horas diárias, é nulo o aviso prévio trabalhado, e o empregador vai ter que arcar com o pagamento integral do aviso prévio do funcionário. Ou seja, precisa ser respeitado, precisa haver o controle por parte da empresa e também até do próprio trabalhador para cumprir devidamente o que é estabelecido pela CLT, visto que as consequências para uma empresa que não cumprir, por mais que possam ser mínimas a questão somente do aviso prévio, mas no entorno, numa alta rotatividade de funcionários, uma grande empresa, o prejuízo pode ser muito grande. Então, são questões que precisam ser observadas, ter a observância e o controle do devido processo. Afinal, continua sindicalizado ou não após a reforma? Uma das grandes modificações referente à reforma trabalhista diz respeito à contribuição sindical. O artigo 578 e 579 da CLT prevê que as contribuições sindicais hoje só podem ser recolhidas se houver expressa anuência do empregado. Ou seja, os sindicatos somente poderão fazer a contribuição e os descontos se o empregado e aquele participante da categoria em qual ele é destinado, estiver vinculado, tiver autorizado que ocorra esse recolhimento. Se não tiver, ele é indevido, pois o sindicato agora não pode mais simplesmente obrigar ao seu participante a recolher um imposto ou uma contribuição sindical, em que a própria CLT hoje assegura ao empregado que precisa da sua autorização e da sua anuência. Sem isso, ele não pode mais fazer essa retirada. Queremos aqui agradecer ao Dr. Evander Fontinelli pela sua disponibilidade e convidar você para curtir a nossa fanpage no Facebook, nos seguir no nosso perfil no Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.